Olá, amores, tudo belezinha com vocês? Giovânia voltando aqui para a nossa aula, tá certo? Nosso segundo momento de aula. E agora a nossa aula será de geografia, ok, baby? Estava com muita saudade de vocês, tá certo? Então, gente, caderno 3, tá certo? Vai lá, pegue o seu livrinho, abra no caderno de geografia para darmos início ao nosso momento de aula de geografia. Ok, baby. Vamos dar início ao capítulo 1, certo? Vamos estudar sobre a relação dos elementos da natureza, tá certo? Vamos estudar também sobre o desequilíbrio do ecossistema, tá certo? Gostaria que você acompanhasse a explicação, certo? Acompanhasse a leitura comigo, tá certo? Da página 2 a 5. É muito importante que você acompanhe a leitura, porque no momento que você está acompanhando a leitura, tá certo? Você vai tirando suas dúvidas, anotando, na verdade, as suas dúvidas, e aí você pode enviar suas dúvidas no meu privado, e a Giovânia vai poder estar tirando das suas dúvidas no momento em que eu puder, tá certo, meus amores? Então, é importante a leitura de todas as matérias. É importante acompanhar a leitura para melhor compreensão do conteúdo. Ok, sei que vocês já sabem ler, tá certo? Então, se você somente resolver a tarefa sem ler qual o assunto que está relacionado à atividade, você não vai conseguir responder essa tarefa. Então, é importante que você leia o conteúdo, tá certo? Então, logo em seguida teremos a atividade, tá certo? 6 e 7, das páginas 6 e 7. Ok, baby, vamos lá. No capítulo 1 de abertura, a relação dos elementos da natureza, começamos aí com a galerinha ético fazendo um trabalho escolar. Observe que na mesa eles fizeram 3 círculos, não é isso? Isso é o trabalho escolar da galera. E aí, vamos descobrir o que eles estão estudando, o que eles estão fazendo, tá certo? A Ana diz o seguinte, leia comigo aí, tá certo? A fala, no balãozinho. O trabalho que a professora Cecília pediu está quase pronto, pessoal. Francisco logo responde. Agora só falta identificarmos o que cada um dos círculos representa, verdade? E aí nós temos um círculo vermelho, outro azul e outro verde, né? E aí eles fizeram 3 círculos, né? Com desenhos, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos aí as perguntinhas para início de abertura de capítulo. Primeiro diz o seguinte, o que eles estão desenhando? O que eles estão desenhando aí? Olha, observe que eles desenharam 3 círculos sobrepostos, que eu já tinha explicado. 3 círculos sobrepostos, que quer dizer um dentro do outro. Não foi isso? Em sua opinião, o que os círculos que eles estão desenhando representam? Observe o que tem dentro de cada círculo. Observe que no círculo vermelho, ele desenhou animais. No azul, ele desenhou água, ar. E no círculo verde, ele desenhou rochas, pedras, chão. Não foi isso? Observe direitinho. Então, por que um círculo aparece dentro do outro? O que isso significa? Por que um círculo aparece dentro do outro? Nós estamos estudando sobre a relação dos elementos da natureza. Esse círculo dentro do outro quer dizer que todos estão ligados, o sistema ele está ligado, os elementos estão ligados um ao outro. Tanto os animais, quanto as plantas, quanto o ar, quanto as rochas, quanto nós seres vivos, tá certo? Estamos todos relacionados à natureza, tá certo? É isso que quer dizer. Ok, baby, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então, na página 4, temos como sobretítulo a interdependência dos elementos naturais. E aí nós temos, preste bastante atenção, tanto na leitura, acompanhando o seu livro, quanto as imagens, tá certo? Vou desligando aqui a câmera para minha melhor explicação, tá certo? Porque vou precisar usar as ferramentas. Ok, baby. Momento.
Um momentinho. Pronto. E aí, temos o seguinte. O planeta Terra é formado por um sistema natural que interliga vários elementos. Chamaremos cada uma das partes do sistema de esferas da natureza. Observe as imagens a seguir, que apresenta cada uma delas. Vamos lá. Nós temos aí na primeira imagem, né? O que você vê aí na primeira imagem? Temos aí as rochas, não é isso? Olha só, nessa imagem nós temos rochas, que é chamada de litosfera. Observe aí que tem esse nomezinho aí no seu livro, litosfera. O que é a litosfera? Tem também a definição. Vamos fazer a leitura com a tia Vânia. Litosfera corresponde à parte rochosa do globo terrestre. É composta por minérios, rochas e de solos, certo? Então, a litosfera é uma parte que corresponde ao globo terrestre, a parte da Terra, tá certo? E aí tem a composição dela, que é minérios, rochas e solo. Não esquece, tá bom? Na segunda imagem, nós temos o quê? Nós temos a atmosfera. Olha só, tá vendo esse céu aí, essas nuvens? Pois é a atmosfera. E o que é a atmosfera? Tem também a definição. Leia aí comigo. Corresponde aos gases que envolvem o planeta Terra. As nuvens que vemos no céu são áreas que mostram onde existe concentração de alguns desses gases com alguma umidade. Então, a atmosfera, olha só, as nuvens que vemos no céu, tá certo? Como está aí na imagem que você está vendo no seu livro. Logo em seguida, nós temos outra imagem. Que imagem é essa? O que você vê? Você vê a água, né? Isso, muita água. Então, nessa imagem, nós temos a hidrosfera. Olha só o nomezinho aí no seu livro, hidrosfera. Vamos ver o que são a hidrosfera, tá certo? São as principais fontes de energia, as principais fontes de água que encontramos no globo, como mares, rios, oceanos, lagos e geleiras. Então, esses formam a hidrosfera, tá certo? Esses elementos formam a hidrosfera, tá certo? Logo em seguida, nós temos aí a imagem dos animais, não é isso? Os animais, eles fazem parte da biosfera, tá certo? Da biosfera. O que é a biosfera? Biosfera é o conjunto de seres vivos que encontramos na superfície, considerando tanto as formas de vida animal como as formas de vida vegetal e microscópicas. Ok, baby? Então, vamos lá recapitulando. Temos aí a litosfera, que corresponde às rochas do globo terrestre, a parte rochosa, tá certo? Presta atenção, ainda estou na mesma página. Temos a atmosfera, né, que corresponde aos gases que envolvem o planeta Terra. Temos a hidrosfera, né, que são as principais fontes de águas, como os dos rios, dos oceanos, dos lagos, que formam a hidrosfera. E temos a biosfera, né, que é o conjunto dos seres vivos, né, que encontramos na superfície da Terra. Ok, tudo bem até aí? Beleza, vamos para a página seguinte. Página 5. Temos aí a imagem do Francisco, né? Observe, o Francisco está aí no jardim. E ele diz o seguinte: os seres humanos também fazem parte da biosfera. Isso significa que fazemos parte da natureza e estamos sempre interagindo com ela, assim como os demais seres vivos. É verdade, nós também, seres humanos, fazemos parte da natureza, né? E nosso grupo é o grupo de qual? Da biosfera, não é isso? É o mesmo grupo em que os animais se encontram, tá certo? Que nós vivemos na parte terrestre da Terra, não é isso? Tudo bem. Continuando a leitura com a tia Vânia aqui, ó. Agora é possível pensar na existência de algum elemento dessa esfera.
de forma independente? Será que algum desses elementos que foi apresentado, tanto a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, podem viver independente uma da outra? Não, a resposta é não, certo? Porque todo esse conjunto aí, todos esses elementos, essa esfera da natureza dependem uma da outra, tá certo? Por exemplo, para que em determinado lugar exista vegetação, vegetação faz parte da biosfera também, como os animais e os seres humanos. É necessário o solo para que as plantas fixem suas raízes, certo? Litosfera. A água para que elas possam se hidratar e absorver os nutrientes de que precisam, não é isso? E na hidrosfera nós temos o ar, na atmosfera nós temos o ar, para obter os gases essenciais para a respiração. Então, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, todos esses grupos precisam um do outro. Nenhum é interdependente um do outro, certo? Um está ligado ao outro. Por isso que a turminha ética estava fazendo aquele trabalho e fizeram os 3 círculos um dentro do outro, sobreposto, certo? Porque um depende do outro. Ok, baby? Essa relação, continuando a leitura, ok? Olha só. Essa relação é chamada interdependência, ou seja, os elementos dependem de alguma maneira um dos outros para que possam existir. Exatamente. Os elementos precisam uns dos outros, não é isso? E aí nós temos aí, na imagem a seguir, um esquema que se chama lençol freático, né? E aí nós temos os animais, todos os elementos, né? A chuva, a água, né? Os animais, as plantas. Temos aí as plantas liberando oxigênio para os outros seres vivos, como os animais e os seres humanos. Temos o gás carbônico que a planta absorve, né? Ok, baby? E aí nós temos a relação entre elementos da natureza no ambiente terrestre. Observe nessa imagem a relação, ó, tá certo? De todos os elementos da natureza, tanto a água quanto as rochas, o solo, as plantas, tá certo? Os animais encontram-se nessa paisagem porque têm alimentos que os mantêm vivos. Ao mesmo tempo, só existe o alimento dos coelhos porque existe o solo, a água e o sol para que as plantas realizem o quê? A fotossíntese, que está relacionada com a produção de parte do oxigênio da atmosfera. O coelho torna-se presa da raposa, que por sua vez é presa de outros animais maiores, e assim ocorre também entre os elementos naturais, tá certo? Então, um depende do outro, tá certo? E agora, vamos para a nossa atividade na página 6, tá certo? Observe aí a imagem, né? Observe a paisagem e responda o que se pede. Primeira perguntinha no item A. Indique um elemento que pertence à hidrosfera. Aí, se você não fez a leitura lá do que é hidrosfera, você vai voltar lá na página anterior e aí você vai saber o que é a hidrosfera, que a tia Vânia já acabou de explicar, tá certo? B. Cite 2 elementos visíveis que pertencem à biosfera. Quais são os elementos aí? Você vai escrever o nome desses 2 elementos que estão aí que pertencem à biosfera. Quais são os elementos que pertencem à biosfera? Se você não prestou atenção na explicação, volte no seu livro, tá bom? Na página seguinte, na página anterior, 4, na verdade. E aí você faz a leitura, tá bom, baby? Tá certo? No item C, indique um elemento da litosfera. Somente um elemento. Aí você vai escrever o nome desse elemento, tá bom? 2. Quais razões poderiam explicar a presença de elefantes nesse lugar? E aí, gente, por que o elefante está aí nesse lugar? O que ele precisa para estar aí nesse lugar? Por que ele está aí? Ele foi à procura de quê?
Tá bom? Aí você escreve aí sua resposta. 3. Agora, observe novamente a figura que mostra a relação entre os elementos naturais no ambiente terrestre da página 5 e responda. É essa página aí que tem os elefantes, tá bom? Ou da página 5 lá onde tem o lençol freático, na verdade. Aí o item A diz o seguinte: qual a função da árvore nessa paisagem? Aí você vai voltar aqui, ó, certo? Qual é a função da árvore aqui nessa paisagem? Para que ela serve? Lembrando que a árvore, ela o quê? Ela libera o oxigênio, que eu tinha... Presta atenção que a tia Vânia falou sobre a árvore nessa imagem. Ela libera o oxigênio para os outros seres vivos, né? Então, qual é a função dela? Né? Aí você vai voltar a observar, tá bom? Essa imagem e responder essa perguntinha. B. O que pode acontecer se as plantas forem retiradas desse local? E aí, se as plantas forem retiradas lá da página 5, o que vai acontecer? O que vai acontecer com os outros seres, né? Com os outros elementos, certo? Daquela imagem, tá bom? Aí você escreve aí dando sua opinião, ok, baby? E aí nós temos o interpretando, outra imagem, porque essa atividade é leitura de imagem, tá certo? Interpretação de imagem. Observe a charge, em seguida converse com o professor e os colegas. Vamos lá. Observando aí essa imagem, nós temos aí uma floresta, temos aí um caçador, né, e os animais, não é isso? E aí, o que você diz sobre isso? Por que os animais e as árvores comemoram a decisão do madeireiro? Temos aí um madeireiro, na verdade. E aí, qual é a decisão do madeireiro, gente? O que o madeireiro faz? Ele derruba as árvores, não é isso? Derruba as árvores. E aí, o que acontece? Quando as árvores é desmatada ou ela é derrubada, há o desgaste no solo. Lembra que a gente estudou isso antes? Há o desgaste no solo, né? Os animais ficam sem o habitat dele, não é isso? Os animaizinhos morrem, não é isso? A gente fica sem o ar fica poluído, não é isso? O clima fica seco. E aí, por que os animais e as árvores comemoram a decisão do madeireiro? E aí estão muito felizes os animais, olha só. E até as árvores, a árvore bem sorridente, alegre, porque o madeireiro resolveu jogar o machado no lixo e nunca mais vai derrubar as árvores, não é isso? Será que foi por isso? Dê sua opinião sobre essa pergunta. Ok, baby. Então, essa é a nossa aulinha de geografia de hoje, tá certo? Tia Vânia vai ficando por aqui, tá certo? Espero que você tenha entendido o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!